É dia de Coluna Bairros BH e o Lucas Davis, que percorre as bordas das variadas regiões da capital mineira, vai nos contar algumas curiosidades de alguns bairros que ele percorreu. Lucas, querido, boa tarde pra você. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Matheus. Fala, Lucas. Tudo Beleza? bem? Tudo jóia, comemorando o aniversário de Belo Horizonte, né? Comemorando o aniversário de Belo Horizonte, a gente pediu essa missão aí pra você fazer um compilado, né, dos lugares que você passou mais, sei lá, com dados interessantes pra gente. O que Aí você eu juntei separou umas aí? coisas aqui, Fernanda, Bom. pra gente falar. Eu juntei aqui bairro com mais altimetria, o bairro mais plano, o bairro com história triste, bairro com história legal, bairro mais surpreendente. Juntei aqui um pouco de tudo Então aqui pra vamos. gente conversar. Acho Bora que vai lá. ser bom. Então, assim, a gente começa pelo bairro com mais altimetria. O bairro que a gente mais subiu, o Chico foi com a gente. A gente estava até conversando ali nos bastidores sobre a subida do bairro do Baleia. A subida ao Pico BH. Até hoje foi o bairro com mais subida, sabe? E foi muito legal. O Regional Leste deu quase 700 metros de subida em um pouquinho menos de 10 quilômetros. É muita Foi subida. muito bom, foi muito legal. O bairro mais plano de Belo Horizonte. Acho que você sabe qual que é, Matheus. Mais plano de É. BH? Qual regional que é? Pampulha. Pampulha? Região Pampulha? Deixa eu ver. Talvez ali o Jaraguá? Não? É o próprio Lagoa da Pampulha. Você sabia, Fernando, que existe é? um bairro em Belo Horizonte chamado Lagoa da Pampulha? Não sabia disso. Pois é, eu descobri isso agora, fazendo pesquisas na PBH, né? Porque eu também não sabia. 487 bairros, não dá para saber todos. É. Mas existe um bairro chamado Lagoa da Pampulha. Inclusive, nós percorremos ele no domingo, na Volta Internacional na da Volta Pampulha. Internacional. Foi o nosso bairro 103. E é o bairro mais plano, porém ele é bem grande, né? São 18 quilômetros a borda do bairro, que é a borda da lagoa. É a borda da lagoa, Ele tem né? só 68 metros de desnível. E eu acho que esses 68 metros de desnível é porque quando você corre a Volta Internacional da Pampulha, você larga do Mineirão e volta pro Mineirão. Então você pega aquela você pega a subidinha. subidinha. Porque a lagoa mesmo não tem subida e Não descida, tem, né? não tem. É o bairro mais plano, super gostoso de correr, tombado pela Unesco, Sim. como Patrimônio Mundial da Humanidade. Ele é o desenho ali da Otacílio Negrão de Lima, né? Provavelmente Exatamente. o bairro deve ser todo cortado por ele. Pela Exatamente. avenida. E acho que as únicas construções que tem dentro do bairro é Casa do Baile, o Museu de Arte da Pampulha, o Yacht Clube e a Igreja da Pampulha. Porque é tudo que tem pra dentro da lagoa, porque tudo que tem pra fora, pro lado esquerdo, né, da lagoa, quando você tá correndo no sentido esquerda para direita, anti-horário, tudo que está pro lado esquerdo é bairro, né? Pro lado direito é lagoa, então são só essas 4 edificações que tem para dentro do bairro. Que doido, praticamente nosso Vaticano. A história triste, né? Porque a gente tem história triste em Belo Horizonte também. E é uma curiosidade interessante que foi correndo bairros. Inclusive, foi o primeiro bairro que eu filmei. Foi o bairro Gameleira. Eu não sabia que antes de ter o Expominas, onde é o Expominas hoje, ali foi o lixão de Belo Horizonte durante muitos anos. Inclusive, estava do lado de uma fazenda chamada Fazenda Modelo. O lixão abastecia de chorume a Fazenda Modelo para irrigar o hortifruti granjeiro que servia a cidade. Mas o que aconteceu? Quando eles estavam construindo o centro de convenções, o Expominas, o então governador da época, querendo inaugurar a obra no mandato dele, mandou tirar as vigas de sustentação do centro de convenções antes do período exato que os engenheiros sugeriram. O que aconteceu? O negócio desabou, matou mais de 60 pessoas. Meu Deus! E foi uma das maiores tragédias da construção civil do Brasil durante muito tempo. E a gente não sabe muito disso, não. A gente não sabia disso, não. E tá lá, faz parte da história. Se você colocar no Google aí, ó, sobre a tragédia do parque de exposições ali, do centro de convenções do Expominas, é uma história triste, É uma curiosa. história triste, mas é curiosa. Faz parte da nossa cidade, Faz parte. né? E a outra é a explosão do lixão do Morro das Pedras. Ali, quando tiraram o lixão da Gameleira, do Parque da Gameleira, levaram para o Morro das Pedras. O Morro das Pedras fica ao lado do Gutierrez, ali na Regional Oeste, próximo à Avenida Raja Gabalho. A acomodação do lixo não era de forma adequada, o lixo acumulou gases. Em 1972, se eu não me engano, teve uma explosão lá que também Triste. matou uma Muito quantidade de triste. gente. E a partir de hoje é um lugar legal. Hoje ele é um local para prática de esporte. Fizeram 4 campos de futebol society com arquibancada. É uma escolinha do América, inclusive, lá Que hoje. legal. Agora vamos para a parte boa, né? Eu tava escutando mais cedo você falando que seu bairro favorito é o Floresta. Lá tem uma história legal. Lá foi a primeira colônia agrícola de Belo Horizonte. Então,
Foi lá que serviu o BH de alimentos e hortifruti granjeiro no início da cidade. E também foi onde Carlos Drummond de Andrade viveu. Então, acho que é uma história interessante. Aparecida, bairro Aparecida, é o bairro de Maurício Tizumba. Sim. Morou lá, nasceu lá. Um beijo pra ele. E lá tem uma mercearia lindona, mercearia do Zé Totó. É uma das mercearias mais antigas de Belo Horizonte, fica na rua Aporé. Recomendo todo mundo ir lá visitar uma casa antiga. Como é que chama? Mercearia do Zé Totó. Mercearia do Zé Totó. Zé Totó. Sensacional. Dentro dos estudos que eu fiz, ela é a 4ª mercearia da cidade. Aham. E ela é antiga até hoje. É super legal. É super legal. Balcão de madeira, vende de tudo. Ô, gente. E tá na rua Aporé, no bairro Aparecida. Foi uma descoberta quando eu fui correr o bairro Aparecida, pesquisando um pouco sobre o bairro. E foi um bairro curioso que eu corri com um amigo que é instrutor de cães. Foi a única vez que eu corri com um cachorro do lado até hoje. É mesmo? É, e foi super legal. Foi super Que legal. ótimo. E a Viola Zanã, que a gente já conversou sobre ela no bairro Ipiranga, é uma história super rica, super Vila Zanã bonita. também é muito interessante É ali também. uma construção que foram 60 casas construídas para pessoas de baixo poder aquisitivo que iam morar lá, e quando eles começavam a melhorar de vida e conseguiam alugar uma casa, eles saíam da casa para outra família de baixo poder aquisitivo vir ocupar a casa e tentar melhorar de vida. E a história da Vila Zanã é muito legal, recomendo a todo Belo Horizontino que estude, é uma história linda que acho que a gente tem que valorizar. E é uma sabe? vilinha mesmo, né? Ali, né? Ali perto, né? Tinha teatro, tinha hospital, tinha tudo lá dentro para o pessoal. Hoje ela não está tão bem cuidada, mas ainda é ocupada, ainda é utilizada. No dia que a gente passou, estavam gravando um filme lá. É mesmo? É, estavam gravando um filme lá. Que legal. E tem alguns documentários que contam, né, sobre a história da Vila Zanã. Se o pessoal interessado pesquisar direito na internet, acha muita história legal. Outra história interessante nas minhas pesquisas aí por Belo Horizonte é a história do Padre Eustáquio. Você conhece o Padre Eustáquio, Matheus? Sabe de onde que ele veio? Padre Eustáquio, não. Conheço o bairro, um pouquinho da história do bairro, mas o padre em si, não. É um padre holandês que veio de Amsterdã para morar em Belo Horizonte. Sim. E não sei por que ele escolheu Belo Horizonte, mas veio para cá. E ele veio na década de 40, quando Juscelino Kubitschek era prefeito da cidade. E ele, tentando trabalhar ali na região, dizem que ele fez alguns milagres. E ele está, inclusive, em processo de canonização. E Juscelino Kubitschek foi uma das pessoas que falou que recebeu um dos milagres do Padre Eustáquio, do padre holandês. E por isso ele cedeu o terreno onde é a paróquia do padre, chama paróquia. A paróquia do bairro Padre Eustáquio foi cedida por Juscelino Kubitschek por ele ter sido beneficiado por um dos milagres desse padre. Ele está em processo de canonização, porque também já identificaram outros milagres dele. Que legal. E eu não sabia que o Padre Eustáquio é um padre holandês que vem morar em Belo Horizonte. Morou aqui só uns 2 anos, mas esses 2 anos ele fez alguns milagres. Operou alguns milagres aqui na cidade. Né? Virou bairro. Né? Uma história muito legal também. Bairro surpreendente, Fernando. Vou te contar do bairro mais surpreendente. Foi um bairro recente. Mas, inclusive, a gente está querendo voltar lá de tão surpreendente que foi. Porque foi bonito demais. O bairro Flávio Marques de Lisboa, no Barreiro. Gente, Belo Horizontinos, vai lá no Parque das Águas. É um lugar lindo. É lindo, vale a pena. Paisagem linda. Você tem um pontilhão da estrada de ferro maravilhosa. E a gente passou por de tudo quando a gente estava correndo lá. Então, assim, foi realmente surpreendente. Como é que chama lá na região do Barreiro? Flávio Marques de Lisboa é o nome do bairro. Ele tem nome e sobrenome. Dizem que era um morador famoso da região, influente na região. Ali tinha muita família italiana, né? O Barreiro foi colonizado por famílias italianas, né? Que vieram para cá. E era um morador famoso da região e aí colocaram o nome no bairro com o nome dele. Que legal. E lá tá a nascente do córrego, que é uns córregos que faz nascente do Rio Arrudas, né? Que é a nascente do Rio Arrudas. E a gente foi surpreendido na rota, assim, por de tudo. Correr em trilho de trem, passar em nascente, passar dentro de vila, de subestação da CEMIG, estrada de terra, beco. Teve de tudo. Teve de tudo. E assim, o Barreiro, pra mim, eu moro aqui no centro, né? Moro na região central. Então o Barreiro, pra mim, tem sido uma descoberta, sabe?
a gente às vezes fica muito limitado, quem é do Centro-Sul, a nossa regional, e às vezes não vai para Venda Nova, não vai para o Barreiro, e às vezes não vai nem para Pampulha, que é um pouco mais próximo, e acaba não conhecendo o outro lado da cidade. E a gente viu a Serra do Rola Moça numa perspectiva que quem mora na Centro-Sul não está acostumado a ver, porque quem mora no Centro-Sul vê o lado de cá da Serra do Rola Moça, o lado de quem está saindo ali pelo BH Shopping, vê a Serra do Rola Moça do lado direito, né? Ali indo para Nova Lima, em direção a Brumadinho. E quem está do lado do Barreiro vê do outro lado a serra. E é mais bonito, sabe? É muito mais legal. E tem sido uma surpresa para a gente. Não só o Flávio Marques de Lisboa, mas também o Mineirão, o Independência, o Araguaia, o Milionários, um monte de bairro que a gente já correu lá no Barreiro. A região do Barreiro tem uma diversidade muito grande, né? Em termos de matas, né? Tem uma área verde muito vasta. Muito vasta. A Serra do Rola Moça é um dos sonhos de consumo nosso, né? A gente descobriu que existe um bairro em Belo Horizonte que chama Serra do Curral, que na verdade é o contorno da Serra do Rola Moça, do Parque da Serra do Rola Moça. E esse é um dos nossos sonhos de consumo, né? Que era o próximo. O que você sonha em correr em Belo Horizonte aí, que a gente tem vontade de correr? É o bairro Serra do Curral e o Granja Werneck também. Mas o Serra do Curral, depois das pesquisas, ele tomou assim, a frente pelo tamanho do bairro, pela importância dele, porque ele guarda praticamente todas as nascentes do Rio Arrudas, nascem ali na Serra do Rola Moça. A gente passa também um pouquinho de tudo, passa em trilha de trem, passa em estrada de terra. Então, assim, vai ser uma aventura super legal. Eu já fiz o caminho, são mais de 30 quilômetros. Então, assim, vai ser uma super aventura. E um treino muito legal para a minha corrida de 45 quilômetros em fevereiro, né? Então, vai ser ótimo. O sonho de consumo nosso é a Serra do Curral. Muito bom, Lucas! Quem quiser acompanhar, quem quiser saber mais... @bairrosbh no Instagram, segue a gente lá. A gente ainda tem 2 corridas esse ano, uma semana que vem, na terça-feira, e um bairro especial no dia 19/12. A gente vai fazer uma ação social, entregando brinquedos para crianças de um bairro específico. Acho que a gente não tem que só correr, né? A gente tem que também retribuir essa que Belo Horizonte tem proporcionado para a gente. Hoje a gente correu o centro da cidade para poder abraçar o centro da nossa cidade querida e está sendo maravilhoso. Tá certo. Um beijo, meu querido. Até semana que vem. Obrigado, gente. Valeu, Lucas. Valeu, Matheus. Daqui a pouquinho a gente tá de volta.